O presidente da CPI, Omar Aziz, marcou para a próxima terça-feira, dia 26 de outubro, a votação do relatório final da comissão. O documento, se aprovado, será remetido ao Ministério Público, que vai se debruçar sobre as informações. O texto que foi lido hoje atribui 9 crimes ao presidente da República e pede o indiciamento de outras 65 pessoas. O senador Renan Calheiros levou quase meia hora para ler as principais partes do documento e citou números do Brasil na pandemia. Esses dados mostram a relevância estratégica da CPI da pandemia, que buscou identificar as responsabilidades e apontar falhas no enfrentamento à pandemia, que no caso do Brasil, saltam aos olhos mais desatentos. Tamanha a magnitude dos números a demonstrar o descontrole da doença em nosso território. Após 6 meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. Identificou-se que o gabinete paralelo era composto por médicos, políticos e empresários. O grupo, que não tinha investidura formal em cargos públicos, prestava orientações ao excelentíssimo senhor presidente da República sobre o modo como a pandemia da Covid-19 deveria ser enfrentada e participava de decisões sobre políticas públicas sem que fossem observadas as orientações técnicas do Ministério da Saúde. O senador Renan Calheiros atacou as posições do governo de Jair Bolsonaro, como a defesa da liberdade médica e a possibilidade de tratar precocemente a doença. A ênfase do governo foi em proteger e preservar a economia, bem como em incentivar a manutenção das atividades comerciais, inclusive com propaganda oficial, apregoando que o Brasil não poderia parar. Outra bandeira do governo federal, durante a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. Para Renan Calheiros, a CPI da Covid comprovou uma suposta falta de iniciativa do governo na compra das vacinas. Os trabalhos desta CPI revelaram que a aquisição de imunizantes não foi uma prioridade. De fato, verificou-se demora na conclusão dos contratos de compra de imunizante, falta de iniciativa do governo federal em ajustar a legislação para permitir a aquisição e o uso das vacinas. Essa atuação negligente apenas reforça que se priorizou a cura via medicamentos pelo tratamento precoce e não a prevenção pela imunização.
e optou-se pela exposição da população ao vírus para que fosse atingida mais rapidamente a imunidade natural, a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. As consequências dessa estratégia também foram avaliadas pela ciência. Depois da leitura de Renan Calheiros, o presidente da CPI, Omar Aziz, atacou Jair Bolsonaro pelas críticas feitas à CPI. Eu não quero crer que o presidente, quando leu o relatório, foi avisado do relatório, deu gargalhada. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência, tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Esse relatório do senador Renan, ele fez o máximo com o auxílio de todos. Em evento no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro comentou a leitura do relatório final da CPI da pandemia e disse que os senadores não fizeram nada de produtivo. Eu levo uma mensagem para vocês, diferente do pavor. A voz do povo é a voz de Deus. Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, solicitou informações à CPI da Covid sobre o pedido feito pela deputada Carla Zambelli para prestar depoimento à comissão, tema que a gente discute em detalhes daqui a pouco, inclusive, ainda hoje aqui em Os Pingos nos Is. Agora a gente vai a Brasília. José Maria Trindade, e a sua avaliação, Zé, sobre essa leitura do relatório final, sem grandes surpresas, mas agora com a confirmação da presença do nome do presidente Jair Bolsonaro, de outras mais de 60 pessoas, de empresas também, nesse parecer do senador Renan Calheiros. Boa noite, Zé. Pois é, um relatório vazio, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, a gente já esperava mesmo um relatório vingança do senador Renan Calheiros na CPI da pandemia, né? Seria o motivo principal. Mas ele, o Renan, foi contido, né, pelos próprios integrantes do G7, um grupo de senadores de oposição. E aí ele teve que recuar em crimes atribuídos ali ao presidente Jair Bolsonaro. Fica evidente ali que são crimes subjetivos, que o presidente Jair Bolsonaro não praticou nenhum, absolutamente nenhum. E deixa ali uma denúncia do próprio relatório de que haverá uma tentativa de continuidade desse relatório. Aí diz o senador Omar Aziz, não será mais um relatório da CPI. Não, será um relatório que deve ser engavetado, ou seja, colocado no lixo pela Procuradoria-Geral da República por falta de bases jurídicas. A Procuradoria-Geral da República não lida com disputas políticas e nem com vinganças pessoais. Lida com justiça, ou seja, com caracterização diante da legislação. É ali que fica, depois da CPI, os senadores vão ficar entregando cópias do relatório e fazendo um ato político
depois de cada entrega de relatório. Por fim, denunciar o presidente Jair Bolsonaro num tribunal internacional. Tudo isso para fazer marola e repercutir politicamente um relatório vazio. Tudo porque o senador Renan Calheiros não investigou estados, municípios, onde já existe inclusive prisão, afastamento de governadores, e centrou no presidente Jair Bolsonaro. Esse relatório, senador Omar Aziz, serve para o presidente Jair Bolsonaro brandir como um atestado de inocência, como um ato de comprovação de que o governo não tem como meta a corrupção. A CPI até chegou perto de ladrões, eles andam por aqui na esplanada dos ministérios. São lobos que ficam rondando ali o dinheiro público para alimentar a matilha. Sempre existe. Corrupção é como unha, tem que cortar sempre. E ficou lá circunscrito a esse grupinho lá de baixo que não foi investigado devidamente pela CPI, porque a CPI não queria investigar nada, queria chegar ao presidente. Se não chegou, se não conseguiu o elo, se não conseguiu a ligação do presidente, da cúpula do Ministério da Saúde com os roubos, significa sim um documento de absolvição do presidente Jair Bolsonaro. Esta CPI, ela foi da tentativa de investigar omissão, que foi um decreto do Supremo Tribunal Federal de que todo o processo tinha que ser para os estados, passando por uma tentativa de ligar aí o governo a ladrões de sempre aqui que rondam a esplanada, e terminou numa sessão de lágrimas. Usou pessoas que foram vítimas desta terrível doença, desta Covid-19, do novo coronavírus. Nessas alturas, todos nós temos queridos, amados, parentes, amigos, colegas de trabalho, vítima desse processo aí terrível, desta pandemia. Todos nós temos já as nossas marcas, né? E só que essas pessoas que perderam irmãos, pais, filhos, foram colocados no plenário da CPI para provocar comoção. Este nunca foi um objetivo de uma CPI. O relatório final traduz ali exatamente o grupo do presidente Jair Bolsonaro, ali o presidente, 3 ministros, os filhos do presidente, 3 filhos do presidente, analisando fake news, se nem a CPI da fake news chegou a essas conclusões, falando de um governo paralelo. Que governo paralelo? Que existe uma infração penal que se chama você tomar um poder próprio do poder público para si, né? Isso é crime, nem isso houve. Eram pessoas que conversavam com o presidente. O que os integrantes da CPI queriam? Que o presidente ficasse encastelado, sem falar com ninguém? Ele falava com o ministro, e falava com empresários, e falava com médicos, e tinha lá as suas ideias. E foi através dessas conversas que ele alertou: gente, se o Brasil fechar, a fome vai pegar. Depois a conta chega. Isso é como um cartão de crédito. E ninguém ouviu, e agora a conta está chegando. E mesmo assim o presidente tomou precauções, através de abertura de linha de crédito, enviou 60 bilhões para os estados, criou o auxílio emergencial, muito importante. As pessoas que vendiam coisas na feira, na rua, não tinham mais como trabalhar. Tudo isso aconteceu e o presidente conteve. Cadê isso no relatório? Não tem, ficou devendo. E mais, eu adiantei aqui e hoje o senador Marcos Rogério apresentou na CPI uma questão de ordem. A CPI não poderia investigar o presidente da República. Não é que seja o presidente Jair Bolsonaro, é qualquer um. Não pode. Se não pode investigar, como é que pode atribuir 9 crimes ao presidente Jair Bolsonaro? Crimes vazios, mas atribuiu. Quer dizer, ele não poderia ter o direito de defesa, de se defender, de falar na CPI? Quer dizer, é tudo fake e é tudo luta política, estragando o nome do Congresso e de um instrumento importante para a minoria, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a Procuradoria-Geral da República deve jogar esse relatório no lixo, não vai ficar parado em cima da mesa, não. Procurador Augusto Aras, não deixa mesmo na sua mesa parado, não. Joga no lixo, porque isso contamina. Esse relatório
é uma tentativa de vingança de Renan Calheiros contra o presidente Jair Bolsonaro. Cristina Grêmio, boa noite, Cris. Boa noite, Vitor. Obrigado por me receber aqui mais uma vez. Augusto, um prazer estar aqui presencialmente. Zé, Fiuza. E boa noite à nossa audiência maravilhosa, já deixando um beijo para a Ana, que hoje não pode estar presente, me cede o lugar aqui. Que dia, hein? Renan Calheiros, eu fiz algumas pequenas anotações, porque é tanta barbaridade, se a gente for rebater uma por uma aqui, não vai ser suficiente as 2 horas de programa. Renan Calheiros dizendo, afirmando que comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo e o uso de um tratamento sem amparo científico. Sobre o gabinete paralelo, não vou nem falar, que acho que, enfim, só criança que ainda não aprendeu a falar, que não entendeu que isso é uma invenção da cabeça dele e dos outros que estão desde o início dessa CPI ali construindo narrativas. Agora, comprovaram-se que houve o uso de tratamento sem amparo científico. Eu só queria lembrar que se o Renan Calheiros e alguns dos outros senadores não tivessem dado uma de aluno desleixado que foge da sala de aula e não tivessem abandonado a sessão em que finalmente médicos, cientistas estavam ali para falar sobre ciência, sobre pesquisa médica, sobre estudos e resultados. Sobre resultados, especialmente em experiência clínica, no atendimento de pacientes, ele teria ouvido o que é amparo científico para tratamento inicial de Covid. Eu acho importante a gente relembrar isso, porque ele deu as costas para o doutor Ricardo Zimmermann, para o doutor Francisco Cardoso, que são 2 especialistas em suas áreas, respeitadíssimos, com inúmeros estudos científicos publicados em revistas respeitadas e não podem ter seu currículo ignorado apenas porque Renan Calheiros não quer ouvi-los. Pelo contrário, ficou ouvindo médica cantora, ficou ouvindo pessoas ali que não têm nada publicado e sequer atenderam pacientes de Covid e achando que isso é amparo científico. Então, comprovou nada, não comprovou nada, apenas construiu narrativa e publicou na forma de relatório final. Em relação à aquisição de imunizantes, que não foi prioridade. Ele gosta tanto, né, de plaquinhas de números, por que ele não acompanhou os números da vacinação para ir atualizando nas plaquinhas dele? Ele não teria dito essa bobagem no relatório final. Também não vou me estender nesse comentário. Omar Aziz disse o seguinte: não quero crer, eles adoram, né, essa expressão, não quero crer, acham lindo dizer isso, não quero crer que o presidente deu gargalhada ao ler o relatório. Não sei, senador Omar Aziz, se o presidente deu gargalhada. Eu vi aí a imagem dele no Ceará falando seriamente sobre o trabalho da CPI de uma forma que ninguém gostaria de falar, porque realmente foi dinheiro e tempo gasto sem necessidade. O que eu ouvi foi o pessoal que estava lá acompanhando o presidente gritar também muito seriamente: Renan vagabundo, gritando no fundo da fala do presidente. Isso eu ouvi, não ouvi gargalhada nenhuma. Mas eu quero crer que muitos brasileiros tenham dado risada, sim, porque a gente precisa rir quando uma CPI circense termina com um relatório que é quase que um conto da carochinha. Aí, aspas para o senador Omar Aziz: a gente tem respeito pelo cargo. Será mesmo, senador? Por que o seu passaporte está retido, o senhor não pode sair do país? Por que a sua esposa, seus irmãos foram presos lá na Amazônia sob acusação de desvio de dinheiro da saúde porque respeitam o cargo? O senhor respeita mesmo o cargo? Acho que não preciso me estender também nisso aqui. E, por fim, relatório vai servir de tese para doutorado. Fico pensando que tipo de estudante, em que tipo de universidade vai se sujeitar a pegar um relatório de 1.178 páginas com um monte de narrativas construídas para estudar ainda mais isso aí e desenvolver uma tese. Talvez te ajude no teu relatório, né? No meu relatório, vamos examinar esse ponto. Passo para o próximo. Vamos lá. É o Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Cristina Grêmio, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes. Um abraço para Ana Paula Henkel e boa noite a todos. Bom, eu realmente não vou comentar um mundo de mentiras, um mundinho de mentiras, né? Acho que já está aí um painel muito bem feito pelo Zé e pela Cris. E só registrar que esse mundinho de mentira e de mentiras, ele estaria absolutamente escondido, né? Longe do alcance da visão de qualquer brasileiro, porque ele é protagonizado por personagens anacrônicos e malditos da política brasileira, e ele só está aí. Ele só é considerado equivocadamente pelos brasileiros, até por aqueles que detestam a CPI,
ela só está no centro das atenções aí por causa do noticiário do consórcio. Então, hoje existe uma coisa chamada consórcio. Esse consórcio, ele abandonou a sua finalidade original de ser imprensa, informação e análise. Se formou um consórcio. Esse consórcio é uma usina de panfletagem. É uma usina de construção de histórias. E o herói dessas histórias se chama Renan Calheiros. Então, não preciso dizer mais nada sobre isso. Só queria assinalar rapidamente que uma das pessoas citadas de maneira pejorativa por esta CPI, o que será sempre um elogio, né, para todos que estiverem lá, a doutora Nise Yamaguchi. É claro que eu não vou falar de CPI, mas eu vou aproveitar para dizer que essa médica brasileira estava hoje num outro fórum legislativo, não degenerado como essa CPI faz do Senado Federal. A doutora Nise Yamaguchi estava na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, numa audiência histórica. Uma audiência sobre o famigerado passaporte sanitário. E nesta audiência, um grupo respeitabilíssimo de médicos, alguns citados inclusive no comentário da Cris, com artigos publicados, conceituados por instituições de referência no Brasil e fora do Brasil, esses médicos assinalaram o seguinte, que a vacinação contra a Covid não funciona, não está funcionando como bloqueio sanitário. 1. 2. Não está funcionando para o controle da doença. Estas constatações desses médicos foram lavradas numa audiência pública hoje, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e elas indicam, com todas as letras, que, dada esta constatação, a proposição da obrigatoriedade é um escândalo. A proposição da obrigatoriedade não encontra lastro na ciência. É um ato de vontade daqueles que querem exercer outros propósitos, que não os propósitos de saúde. Vejam a íntegra desta sessão. Nesta sessão, onde vários médicos, eu estou destacando aqui a doutora Nise, porque ela faz parte aí dos perseguidos por essa CPI obscura, nesta sessão foi indicado também que, ao mesmo tempo, esta campanha vacineira está empurrando pessoas para um experimento com substâncias não inteiramente desenvolvidas e deixando vítimas pelo caminho. Vítimas fatais e vítimas de efeitos adversos, que não estão tabulados a contento, porque a subnotificação também já está constatada. São todas iniciativas muito graves e, infelizmente, não só os vilões da CPI, não. Infelizmente, boa parte da sociedade brasileira, inclusive aquela de bem, está compactuando com essa situação. Eu quero dizer a vocês que isso está explodindo. Esta insanidade está explodindo e vai explodir na cara de todo mundo. Eu não tenho nenhum prazer de dizer isso aqui. Eu estou constatando que essa insanidade vai explodir na cara de todos, pela ineficácia e pela insegurança. Vejam a sessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de hoje. Assistam por completo e os cientistas e médicos que ainda honram os seus diplomas refutem as premissas da ineficácia, da falta de critério e da falta de necessidade dessa campanha. Isso é o que nós temos, Vitor, para dizer de concreto no meio de uma crise. Isso é o que a nossa responsabilidade jornalística manda que digamos, e não que fiquemos incensando como esse tal consórcio, o Renan Calheiros. Os médicos, para concluir, assinalaram também o seguinte: esta diretriz de higienistas, pode-se dizer assim,
sem lastro, sem critério científico, aparentemente de proteção sanitária, mas está demonstrado nessa sessão, não há bloqueio sanitário por essas vacinas e nem há controle da doença por essas vacinas. Nas estatísticas dos estudiosos sérios, não do consórcio, não dos panfletos, né? E há muitos riscos. A última vez que se tentou isso foi na raiz dos regimes mais totalitários que a humanidade já conheceu. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cris, querida. Prazer ter você aqui ao lado. Boa noite, compadre Zé, minha querida Ana e meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, conforme eu prometi, e é sério isso, nós vamos ler o relatório da CPI, composta aqui pelos integrantes do Pingo nos Is, na semana que vem, quando aparecer o texto final do relatório do Renan, mais desidratado ainda, né, do que está. Mas eu já posso adiantar uma das conclusões, que talvez seja a mais grave e que se configurou hoje, a mais grave das barbaridades cometidas pela CPI. Durante meses, o presidente Bolsonaro foi publicamente acusado pelo grupo dos 7 reticências, vocês completem como quiserem, que controla a CPI, esse grupo, eles acusando o Bolsonaro de genocida. Cometeu genocídio, e os jornais repetindo. Genocida é genocida. Genocida foi, por exemplo, Hitler. Matou, entre outros crimes, ele provocou a morte, determinou a morte de 6 milhões de judeus. É uma coisa séria. Depois, agora, mais recentemente, eles vieram abrandando a acusação, dizendo, não, é genocídio dos indígenas e tal. E agora, eles retiraram a palavra homicídio, a palavra homicida e a palavra genocídio e a palavra genocida do relatório. Sumiu. E o Renan Calheiros, com o cinismo que lhe é peculiar, eu conversei com o Alessandro Vieira, né, que é a formação dele. Ele é delegado, né? Isso, ele entende um pouco de direito e certamente disse ao Renan Calheiros que uma acusação dessas não chega a um inquérito de delegacia de Grotão do Nordeste. Ele tirou. E ponto final. Não tem ponto final, não. Não tem ponto final. Ele será acusado no nosso relatório de denunciação caluniosa, injúria e difamação. E fake news. E fake news. É a maior fake news difundida desde que começou foi instaurada a CPI da pandemia. É fake news. E as agências de checagem terão de explicar por que não impediram que o Globo, por exemplo, acusasse o Bolsonaro de genocida para agora dizer num editorial que não houve nada disso. Não é possível acusar de genocídio, como dissemos aqui desde sempre. Desde sempre. É fake news. Então, todas as revistas e jornais que publicaram essa acusação, sem aspas, sem nada, terão de pedir desculpas. Devem ser processadas. E os ministros do Supremo que se ofendem com qualquer adjetivo que lhes pareça desagradável, têm a obrigação agora de considerar fake news a acusação de genocídio endereçada ao chefe do Poder Executivo. Ou parem com os ministros do Supremo param com a CPI das fake news ou incluem essa acusação muito mais grave. Então, o Renan, todo valente verbalmente, um presidente genocida e tal, não teve coragem de mencionar a palavra, ele resolveu com a palavra homicídio. Não fala em genocídio. Ele tem agora que se explicar. Nos desdobramentos dessa CPI, eles nos devem explicações.
e não essa arrogância com que se manifestaram hoje e insinuando que o presidente reagiu com gargalhadas e tal. Quem debocha do povo brasileiro são os integrantes do Grupo dos 7, que é um bom nome, é um novo nome agora de quadrilha.